nunca deixa, para as mulheres principalmente que me procuram para conversar, nunca deixa de se posicionar, mas tenha autoridade e conhecimento naquilo que você vai estar falando para você ganhar esse respeito. Provavelmente tem uma gama enorme de produtores que fazem conteúdo, que não são influenciadores, mas que influenciam outros produtores. Fala galera, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como as marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre liderança, estratégia comercial e como grandes marcas do agro criam confiança através de relacionamento e experiência. Comigo hoje, Karime Narras, diretora comercial para o negócio de soja da Syngenta Seeds Brasil, com mais de 15 anos de experiência no agro, passando por comercial, marketing, estratégias go-to-market e muito mais. Bem-vinda, Karime. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, vai ser muito legal. Um prazer te receber, estou muito curioso. E a gente esteve juntos em um evento, acho que mês passado, né? Foi. E eu escutei um pouquinho da sua história, eu fiquei muito interessado. Eu quero começar por ela, que foi sobre as suas dificuldades no agro e como é ser mulher nesse ambiente. Isso vários anos atrás. Como que foi e o que você enfrentou nessa carreira? Não, boa pergunta. Eu sou de uma formação, não sou de uma formação agronômica. Eu me formei em administração de empresas e escolhi estar no agro. Então eu falo que essa escolha foi há 15 anos atrás e quando eu comecei a minha carreira há 15 anos atrás, eram poucas mulheres no agro, né? Eu comentei até, falei na história lá no evento que a gente estava junto, mas reforçando, eu lembro que num time de 60 homens de representantes comerciais, eram 3 mulheres. Então, naquela época, 15 anos atrás, logicamente hoje isso vem evoluindo, né? A gente está vendo muito mais mulheres no campo, mulheres no agro, mas isso há 15 anos atrás era um paradigma a ser quebrado, né? E também você não ter agrônomos atendendo ali o agricultor, visitando, também era algo muito raro naquela época. Então, há 15 anos atrás, né, não tendo a formação de agronomia e sendo aí uma das poucas mulheres comerciais no time comercial, acho que foi um dos grandes desafios, né? Acho que mais do que você ali da questão da diversidade do gênero, você também não ter a formação técnica para ir lá atender um agricultor, se posicionar. Mas no fim do dia eu acho que tem a humildade para a gente buscar o conhecimento, buscar pedir ajuda, acho que faz toda a diferença. Então a gente vê essa evolução, né, agora no agro, e tem muitas pesquisas, Rodrigo, que fala que você ter um ambiente de diversidade, de gênero, traz muito mais performance. Então assim, não é só uma questão social, é uma questão de performance de negócio. Então acho que sem sombra de dúvidas foi um desafio lá atrás, mas acho que com muito suporte, muita humildade para pedir ajuda, buscar conhecimento, para que no final do dia acho que entregar o melhor de nós. Isso aí. E o que você fez? Vou voltar 15 anos atrás. Para quem está começando hoje, nos primeiros 2, 3 anos, o que você fez para se posicionar melhor? Onde você aprendeu? Como que foi esse desafio lá no comecinho? Eu acho que a gente tem que se cercar de pessoas que a gente confia. E desde sempre, nos meus 15 anos, você ter pessoas do lado que você confia, que você realmente pode, né, se mostrar vulnerável para buscar tipo de ajuda. Então, lá atrás eu me apoiei em pessoas, né, em pessoas mais sênior do que eu, seja homens, seja mulheres, para buscar ajuda. Mas por outro lado também você ter ali o seu posicionamento, que no final do dia não era agrônomo, mas eu era uma representante comercial. Então você ter também a autoridade para chegar na frente do cliente, olha, eu sou uma RTV, vim aqui te atender. Quando a gente não sabe das respostas, é buscar atrás e ir atrás. Então assim, eu tinha muita força de vontade de buscar, né? Buscar o conhecimento, eu acho que isso... desde sempre, a coragem para encarar o novo é um pouco do meu estilo de liderança. Então, entrei numa empresa onde eu não tinha conhecimento nenhum, mas a gente ali, né, com a humildade para conseguir correr atrás, buscar o conhecimento, eu acho que faz muito parte do meu estilo. Isso eu carrego um pouco no meu estilo de liderança também. Então,
Acho que para quem está começando agora, ninguém sabe tudo. Acho que de novo, ter a humildade para buscar o conhecimento, para buscar ajuda, ser vulnerável a reconhecer aquilo que não sabe, que no final do dia, tudo, a gente fala que o trabalho devolve, né? É isso. É isso aí. E muita curiosidade. Eu tô percebendo aqui que a curiosidade te moveu e move ainda. Sim. Muito bom. E falando em posicionamento, mas antes a gente falar de marca, falar de posicionamento pessoal. Como você se moldou para esse mercado? Aparência, roupa, voz, postura, tudo isso é importante ser falado e muitas vezes a gente talvez nem pode falar tanto. É um assunto meio, não polêmico, mas sensível. Como que você fez isso para ter mais confiança, para ser mais respeitada? E qual é o limite? Sua pergunta, a gente estava discutindo essa semana. Essa semana a gente recebeu exatamente isso. Os líderes globais da Syngenta, e eles fizeram uma rodada de conversa com várias mulheres. E dos temas que foram trazidos realmente, a gente tem muitos homens na liderança, são poucas mulheres na liderança hoje da Syngenta. E uma das perguntas foi, será que a mulher precisa ser mais masculina, ter uma masculinidade para se encaixar nesse ambiente ou para ser respeitada nesse ambiente? E não, acho que, de novo, a gente não pode perder o nosso lado feminino, a sensibilidade, né? Mas, por outro lado, esse ambiente, ele te exige um posicionamento mais firme, mais incisivo. E aí eu sempre falo, a gente nunca deixa, para as mulheres principalmente que me procuram para conversar, nunca deixa de se posicionar, mas tenha, né, tenha autoridade e conhecimento naquilo que você vai estar falando para você ganhar esse respeito. E eu acho que o respeito ele ganha através disso, da autoridade, do conhecimento, de você realmente ter esse embasamento para poder se posicionar. Então, te falar que eu mudei o meu jeito, o meu estilo para caber, não, sempre fui assim. Essa foi a minha essência. Logicamente que a questão da liderança, você vai ter que moldar os ambientes que você realmente está, mas eu acho que você perder a sua essência, você perder ali os seus valores, não faz parte daquilo que a gente acredita para caber dentro do universo do agro, por exemplo. Então, acho que não podemos perder a nossa essência. Eu acho que esse é o principal recado, Rodrigo. Fica aí o limite, né? Com certeza. Eu me adaptar, mas sem perder a essência. Sem perder a essência. Porque senão afeta os valores, né? Quando afeta os valores, aí eu acho que não faz Eu perco minha tão autenticidade. sentido. Exatamente. É um desafio? É um desafio. Um baita desafio. É isso aí. Muito bom. E aí a gente, indo para a construção de marca, daqui a pouco a gente volta em desafios. Tá bom. Tem até um bloco aqui, um quadro para a gente falar sobre isso. Mas eu quero falar sobre marca, sobre go-to-market, sobre vendas. E a gente olhando para a construção de marca no agro. Certo. O que você enxerga que é totalmente diferente de outros mercados? O que o agro faz de diferente e que as outras áreas, tecnologia, enfim, qualquer área deveria olhar também? É que, para mim, no agro a gente constrói marca por entregas consistentes ao longo dos anos. Então, assim, é diferente de outros ramos aí, de outras áreas, porque o agro você precisa de um ano inteiro, né, o ciclo da cultura, para você conseguir, de alguma forma, entender se aquela campanha deu certo ou não. Não sei se você já ouviu falar isso daí. Sim. O curto prazo do agro, ele é o longo prazo de muita empresa. É isso. A gente tem um ano ali, que é o ciclo da cultura da soja ou do milho, enfim, do algodão, das culturas, para que a gente possa entender se aquele resultado que foi feito, um lançamento de uma campanha ou uma experiência que você fez para um cliente, se realmente deu resultado ou não. Você vai conseguir medir isso no ano seguinte. E eu vou te trazer um exemplo real das dificuldades que talvez a percepção de uma marca no agro ela demora um pouco mais. Tem 3 anos que nós lançamos uma marca nova de soja no mercado, da Syngenta, que é a Golden, onde a gente ainda tem uma dificuldade de criar o brand awareness que a gente fala para o agricultor, né? O agricultor, muitas das vezes, ele olha a marca, mas não consegue conectar se é uma marca da Syngenta, se aqueles produtos realmente da Syngenta ou da marca.
Então, ele é um processo de evolução onde você constrói a longo prazo. E você só vai conseguir construir isso gerando a confiança, a consistência, a experiência do cliente no final do dia. Então, eu vejo que é mais desafiador no agro, porque você precisa desse ciclo maior, aí você vai mensurar isso num outro ano para entender se a campanha deu certo ou não, ver aonde corrigiu ou não. Então, ela é um pouco, para mim, ela é uma construção de longo prazo. Então, eu tô falando de uma marca que se criou há 3 anos, que a gente ainda está fazendo construção de brand awareness com a marca. Então, de como que o agricultor faz essa relação, né? Então, é um pouco mais longo a cadeia, digamos. E a sacada talvez seja ter mais paciência, trabalhar melhor planejamento, esperar um pouco as coisas, não viver tanto no hype, talvez. E aí, exatamente, assim, não é só o storytelling, né? Não é só a narrativa que você conta. Eu falo que é o story doing, você tem que ir fazendo, gerando a experiência pro cliente, para que ele consiga, de alguma forma, também entender ou capturar a mensagem que você está passando, né? Gerando conhecimento, gerando uma percepção positiva da marca. Perfeito. Imagino que tem muito dado aí no meio para vocês avaliarem e saber real resultado dessas campanhas todas. A gente tem algumas pesquisas, Rodrigo, que a gente faz, seja com o agricultor também, seja com os nossos clientes, que hoje o go-to-market, até você comentou, né? A gente faz através da nossa venda de sementes do agro, ela passa através dos distribuidores, de cooperativas, mas também você consegue fazer uma venda direta ao agricultor. Então, no final do dia, o nosso cliente principal do agro é o agricultor, é o produtor rural. Só que você tem uma cadeia intermediária que você também precisa de alguma forma influenciar para que eles possam também levar a sua marca, levar o seu produto no campo. Então, como é que você também gera essa percepção positiva no meio da cadeia, porque no final do dia eu tenho ali o meu time comercial que não consegue acessar sozinho. Então, eu estava falando das pesquisas. A gente faz a pesquisa com o agricultor, né, de sensibilidade, de brand awareness, de conhece essa marca, conhece esse produto, como que você avalia o atendimento. E a gente também faz com os nossos distribuidores e cooperativas para entender ao final do ciclo, né, como foi minha logística, como foi o meu atendimento, para que a gente possa cada vez mais melhorar essa experiência como um todo de toda a cadeia. Interessante, interessante. Cada conversa aqui do agro eu vou aprendendo mais. Você vai aprendendo. E eu tenho família no campo, mas às vezes eu nem entro nessas conversas. Eu vou até agora, no ano novo, para Paraúna, no interior de Goiás. Ah, legal. E eu vou sentar com meus tios e vou perguntar mais. Falei, e aí, como que funciona? Qual que é a impressão de vocês sobre essas marcas? Para eu colher um pouco mais e trazer aqui para as conversas. Isso aí. Muito bom. E olhando para go-to-market, talvez você tenha até o exemplo da Golden, se você quiser falar como que foi essa entrada no mercado, mas como que você traduz essa estratégia para um time comercial que está espalhado pelo Brasil? Como que funciona esse go-to-market? Para mim, o go-to-market, o acesso ao mercado, ele é o grande, a gente chama de game changer, né? Que é o que realmente vai mudar o jogo. Porque quando você olha, né, os 4 P's ali, né, Rodrigo? Quando você olha produto, para o nosso negócio, toda empresa tem um bom produto. Todo mundo está ali para ofertar um bom produto. Então, em linhas de produto, estamos parecidos, estamos ali. E aí você olha para uma estratégia de preço, de precificação. Você tem, né, dependendo do mercado que você está, ou de milho ou de soja, você tem os líderes de mercado, e aquela empresa que vai ali, que é a seguidora de preço, ela vai olhar para a referência do líder e entender como que ela está posicionada em precificação. Então, no final do dia também, preço, né, você segue o líder ou, né, faz logicamente uma proposta de preço, de valor, para que você possa posicionar seu produto. Mas também, no final, muito parecido. Então, o acesso ao mercado, que é o P de praça, né? Como que você vai acessar? Você tem que ter um time comercial muito bem estruturado no campo, muito bem treinado, muito bem capacitado. Por outro lado, você também precisa ter os canais, que eu chamo, né? Na Golden, os multiplicadores, que eles multiplicam a semente para atender o agricultor, mais os distribuidores e as cooperativas. Então, como é que você está dentro desses parceiros, né? Seja em participação, seja em relacionamento, e também a forma como você vai remunerar esses parceiros no final do dia. Então, os programas, o go-to-market tem muito a questão dos programas de relacionamento.
como é que você remunera, né, através das metas batidas, através de né, o programa de relacionamento, então, né, enfim, evento com clientes que você possa promover para gerar ali um relacionamento, também experimentação. Então eu falo que o go-to-market ele é o grande game changer, porque no final do dia, você ter um bom acesso, você ter ali os seus representantes comerciais atendendo, né, de uma forma eficiente, vai fazer a diferença para você chegar no mercado de uma maneira muito mais efetiva e levando a melhor experiência para o cliente, com certeza. Você considera um pouco comoditizado a parte de sementes? Porque você falou dos P's, preço tá ali, tal, mas na hora que eu vou para minha força de vendas é onde eu faço diferença, a minha capilaridade, o meu programa de relacionamento. Total, um negócio de soja com certeza, né, porque hoje você tem uma liderança de uma empresa de mais de 70% de market share, então falo que sim, então todo mundo tem o mesmo nível de produto ali, bons produtos. O negócio de milho você consegue gerar um pouco mais de valor, porque o milho ele tem as características mais específicas, mas com certeza a diferença tá no vendedor. Tá no representante comercial, você ter os melhores representantes para chegar e de fato fazer rodar o go-to-market, fazer rodar a estratégia de produto, fazer rodar a estratégia de preço. Você precisa ter uma equipe muito bem estruturada e alinhada na estratégia. Então não adianta nada você ter uma estratégia lá, a visão da empresa, se você não consegue traduzir essa estratégia em execução comercial, lá na ponta, né? Então fica um pouco meio aonde que essa empresa quer chegar, né? Mas sim, para mim é um grande diferencial, é o time comercial na ponta, fazendo negócio. Bom, e eu tô pensando aqui sobre o digital. O quanto Syngenta tem testado algumas coisas no digital, influenciadores, micro-influenciadores, porque mudou um pouco e o campo também, eu vejo o pouco que eu tenho seguido, influenciadores estourando no mercado, coisas diferentes acontecendo, e o quanto você está olhando para isso, a área de marketing, a área de vendas, é algo que faz sentido? Como que tá esse papo lá dentro? Ô, Rodrigo, a gente tem investido nessa linha de influenciadores. Né, antes de entrar nisso, a Syngenta é uma empresa que tem uma área especificamente de digital lá. Então, várias ferramentas, inteligência artificial ajudando, suportando para que a gente possa ofertar uma ferramenta para o agricultor, onde ele tem essa inteligência de dados, consegue tomar a decisão dele de uma maneira mais inteligente. Então tem essa parte. E a parte de digital, de redes sociais, de influenciadores, é um movimento que veio aí nos últimos 3, 4 anos. Não sei, você tá mais nesse meio do que eu. Forte, assim, 2020, é claro que tá ali desde 2014, talvez, mas 19 e 20 já tava um pouquinho mais forte. E a gente agora, eu tô falando de Golden mesmo, a gente fechou com uma influenciadora do agro, ela é agricultora, onde ela, né, enfim, ela planta Golden e ela tem vários seguidores, ela é produtora rural, e ela acaba filmando o dia a dia dela, de como que ela faz. E isso tem gerado um engajamento não só, né, nos clientes, mas também nós aqui das empresas com curiosidade para entender e saber, porque no final do dia é uma fonte também de dados para entender se a nossa semente está indo bem, se a experiência, se o atendimento está indo bem ou não. Então é um caminho sem volta, com certeza. O cuidado só que eu acho que a gente precisa tomar, e aí até entender um pouco de você também, que você tem bastante experiência, é que a gente tem muita gente fazendo isso hoje. E eu não sei se até é uma forma de gente que não tem nem talvez digamos assim, a habilidade para fazer, mas quer fazer porque encontrou uma maneira talvez de alavancar financeiramente ou até a imagem, mas a gente tem que tomar cuidado porque tem muita gente fazendo. Então, quem realmente são os influenciadores que vão influenciar positivamente, né? Não sei, também agora eu volto para você. Eu tenho uma resposta. Eu vejo não só grandes companhias, tá? Pequenas, médias, fazendo um movimento para micro e nano influenciadores. Então, pessoas com perfis muito pequenos, mas que se expõem digitalmente. Então, provavelmente tem uma gama enorme de produtores
que fazem conteúdo, que não são influenciadores, mas que influenciam outros produtores. Então, você construir uma pirâmide. Eu não sei se foi o Joel que trouxe isso, em alguma das mentorias que eu tenho feito, se desenha uma pirâmide, vão ter os grandes influenciadores, você tem que ter talvez 1, 2, tem os de médio porte, tem que ter alguns, mas a base, o micro, o nano, se você consegue construir com 50, 100, 150 influenciadores, que talvez não vão cobrar, ou vão cobrar muito pouco, mas eu entraria com treinamento. Vem aqui, meu time de marketing, eu vou treinar essa galera, eu vou ensinar como fazer conteúdo, eu vou mostrar como compra um tripé, ou vamos trocar seu celular, assim que são as formas mais adequadas de hoje em dia, e a gente vai fornecer XPTO, seja uma comissão, seja alguma coisa específica, ou enfim, algum programa para essa galera. Aí eu acho que arrebenta. Porque imagina, lá em Paraúna, provavelmente tenha um produtor que é mais conhecido Da região. E que o pessoal gosta e que ele sempre tá ali conversando e às vezes mostra no Instagram e tal, mas ninguém vai assediar essa pessoa. Então por que a Syngenta não chega e faz esse programa? Aí eu acho que tá talvez uma boa resposta. Um bom insight. Mas não, eu acho que é um caminho sem volta, assim, acho que todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem uma rede, se não tem rede social ativa, tem um LinkedIn ou tem então assim, tá todo mundo online, então de alguma forma, e o agricultor também, era uma das coisas que a gente até em pesquisa, a gente tava, será que o agricultor, isso há, sei lá, 2 anos, 1 ano atrás, usa o WhatsApp, usa rede social, todo mundo tem Instagram, então assim, se o pai não tem, o filho tem, que é o plano de sucessão. Então, é uma forma de chegar, a nossa comunicação, né, o nosso branding chegar, e a gente conseguir gerar essa percepção, esse brand awareness de maneira mais, de uma evolução mais rápida, talvez. Com certeza, com certeza. Tem bastante coisa para mexer, né? Então, eu gostei da provocação. E você falou um pouquinho de eventos, que é a minha área, que a gente faz bastante, que eu gosto, né? Trabalho com isso há 15 anos. E olhando o papel da experiência, campanhas, eventos, o quão importante é para se construir relacionamento, para estar próximo ali do cliente. É muito importante, assim, como eu comentei, o agro ele tem um ciclo mais longo, né? Então, os eventos, né, as grandes feiras agrícolas, e a gente faz isso bastante, a gente participa bastante, ele é importante para o momento que você está ali, criar o relacionamento com esses clientes, né? A gente fala que, às vezes, né, o ciclo, por ser um ciclo de 1 ano, esses momentos, eles propiciam a gente ter esse contato, a ouvir, a escutar, e gerar conexão. Acho que no final do dia, os eventos precisam mais do que fazer barulho, né? Um evento de marca, ele tem que gerar valor para o cliente, né? O que você está levando ali, né? Tá levando alguma informação que o cara vai entrar no seu evento e sair, e quais as mensagens principais que você precisa que ele leve. Então a gente tem um pouco essa base dos nossos eventos. Além de estar fazendo um download, né, da nossa estratégia, o cara quer escutar coisas diferentes. Então, assim, precisamos trazer ou promover algo que conecte, por exemplo, um tema de transformação, trazer um palestrante, algo diferente para que você consiga compor o seu evento e trazer conexão, trazer esse conhecimento para os nossos clientes. Porque, assim, o Rodrigo, hoje, nós estamos falando de quatro grandes empresas do agro, né? Muito grandes, né? Quando a gente pega as Big Four. Mas tem muita empresa, tem muito evento. Se o agricultor for escolher, se ele tiver que escolher, ele vai o ano inteiro em evento, né? Então, tem que, de fato, gerar um valor e algo que ele consiga, poxa, sair, valeu a pena, foi ótimo, trouxe, né, consegui agregar. Então, a gente participa das feiras, a gente tem alguns eventos de marca, de lançamento. A gente fez, mês passado, um baita evento de lançamento de um novo modelo comercial que a gente vai estar lançando ano que vem no Brasil, né? Convidamos os principais clientes. Então, assim, você também tirar os caras de lá para trazer para São Paulo é um investimento, mas ao mesmo tempo também como é que você gera valor para todo mundo no final do dia, né? É isso. Tá. Você sente falta de alguma coisa, que o mercado tá sempre fazendo a mesma coisa, assim,
se as agências ou se as empresas fizessem algo nesse sentido, algum formato de evento, algum formato de experiência que você tem sentido falta? Assim, eu acho que é muito parecido, né? Você lida com isso, sua agência, né? Ela é especialista nisso. Eu vejo os eventos muito parecidos. Então, agora de bate pronto, assim, eu não tenho muito uma ideia. Mas eu acho que aquele evento que, de novo, né? Não é só o download da sua estratégia, né? Eu vou chegar lá e passar. Tem que ter alguma coisa diferente. E eu sinto falta que muitos dos nossos eventos, às vezes, a gente não leva algo diferente. Ou um palestrante para falar de um tema totalmente diferente, por exemplo, do agro, mas que conecta O cliente. com o cliente, né? Então, eu vou trazer o exemplo que a gente fez mês passado. Esse modelo de negócio que a gente está criando é um modelo disruptivo no negócio de soja. E a gente convidou um palestrante para falar sobre organizações infinitas, transformação, de como os modelos disruptivos eles vão, né, eles precisam, e é um mercado nosso hoje, é um mercado muito tradicional, né, um mercado muito, é o feijão com arroz que faz o negócio, mas se a gente não fizer algo diferente, talvez a gente não consiga alavancar, né, o nosso volume, a nossa estratégia nos próximos anos. Então, essa transformação do agro, a gente chama de organizações infinitas, como as organizações elas se reinventam ao longo dos anos para se moldar nesses novos ambientes. Foi muito legal para conectar com o nosso novo modelo de negócio. Então, às vezes, um pouco do que eu sentia falta é justamente você trazer um tema que vai ser importante para o cara, não só no negócio dele, mas para a vida dele, para que ele possa, de fato, conectar com a sua estratégia. Então, acho que é um pouco disso, assim. Não trazer só temas técnicos relacionados ao campo, ou sobre gestão, mas vamos trazer sobre, talvez, inteligência emocional que tem a ver com aquele produto, com aquele momento, pra que mim vai é conectar. Isso, porque pensa que o cara chega no seu evento e, assim, às vezes ele tá na semana só viveu agro. Ele quer sair um pouco da bolha, né? Então, trazer exemplos de, né, eu lembro que o cara trouxe outros exemplos de farmácia, né, do Monjaro, como o Monjaro vai impactar a decisão de compra, né, Legal. enfim, no futuro. Então, assim, como que as coisas se conectam no final do dia por algo que também não esteja tão diretamente ligado ao negócio dele, ao core business dele diário, né? Então, é um pouco disso que eu acho que a gente pode provocar nesses eventos. Legal, boa provocação. Eu vou passar pra turma aqui, ó. Vamos sugerir coisas diferentes, mas a gente mora certo. Porque no final do dia o cara tá vivendo o ano inteiro aquele negócio, né? Ele quer ele quer olhar um pouco para um negócio nada a ver, para que ele consiga de alguma forma conectar com o dia a dia. Então é um pouco do que eu vejo. Legal. Também pedi um conselho aqui. O mercado de eventos tem uma dificuldade grande em mensurar resultado. Tanto as empresas, a agência, a produtora, a montadora, todo mundo que está prestando serviço, mas também as áreas que estão contratando. Então, claro que Desculpa, só quem tem a agência? As agências, agências. e o cliente também. Então, a gente é contratado, por exemplo, um stand é um pouco mais fácil de medir resultado porque o time comercial está lá e se a empresa passar para nós o resultado, a gente converteu X% dos leads, ou a gente vendeu X milhões naquela feira e deu um ROI de tanto. Só que são números da empresa que muitas vezes a gente não vai ter acesso. E aí a gente vem com alguns pedidos que, como que eu meço o resultado do meu trabalho? O stand tem que ser bonito, tem que ser funcional, vou rodar um NPS com um time... com time interno, ou um NPS com o cliente para saber se ele gostou de algumas coisas. O que no seu olhar comercial, também marketing, seria sucesso? Pode ser num stand, numa convenção. O que você olha para falar, foi bom para nós e esse prestador de serviço entregou bem? Na ótica comercial, e sendo bem objetiva, eu sou bem objetiva, né, direta e reta, se gerou negócio. Se gerou negócio. Se no final do dia eu conseguir, e aí eu trazendo um pouco pro meu mundo tirei pedido lá ou não tirei pedido? Consegui converter uma venda ou não consegui converter uma venda? Então, logicamente, essa é uma frente, mas de novo
é a questão do relacionamento, né? As conexões. Os clientes que foram, eram realmente os clientes que deveriam estar lá? Eram os clientes que precisariam estar lá para a gente ter esse momento? Então, acho que para mim tem a questão de conversão de vendas, mas também tem a questão do relacionamento, que aí você pode até medir pelo NPS. Mas assim, Rodrigo, é difícil medir. É difícil. Porque na época que eu estava em marketing, eu fui responsável já fui responsável por organizar algumas feiras e a gente tinha dificuldade para entender quantas pessoas passaram no stand. Quantas pessoas tiveram a experiência aqui para... Mas essa é uma boa pergunta. Hoje eu tenho... tem formas de mensurar, né? Tem. Seria um negócio interessante. Quantas pessoas passaram aqui, quantas pessoas conseguiram de alguma forma interagir com os produtos, com as pessoas. Beleza, fiz a apresentação do meu produto, consegui converter a venda ou não consegui? Quantos minutos meu vendedor conversou com cada pessoa? Isso seria interessante. Também, né? Assim, e às vezes você pega... o agricultor vai lá para ele ver o produto, a soja ou o milho, né? Então você tem que ter uma pessoa disponível para estar fazendo todo essa apresentação. Mas no final do dia foi positivo ou não foi positivo? E aí hoje o agricultor ele tá um pouco cansado dessas abordagens e chega lá, passa os meus dados aqui, vamos fazer uma pesquisa aqui. Então assim, eu não sei como que a gente pode evoluir também de uma maneira mais inteligente, onde a gente consegue capturar esse dado de uma maneira mais rápida e tentar abordar no próprio stand mesmo, você fazer a pesquisa e entender se a experiência foi positiva ou não. Mas hoje as feiras, os grandes eventos, ele tem um custo muito grande para as empresas, você sabe, se você faz. E eu não sei o quanto de valor gera no final do dia positivo. Então, nós fizemos um movimento esse ano, onde os grandes eventos, as feiras agrícolas, a gente ia com as 3 marcas em grandes estandes separados. Eram marcas independentes. E até por uma questão de custo também, você ter um guarda-chuva da empresa maior com as 3 marcas, a gente está juntando tudo numa empresa só. Por isso, para você entender eficiência, mas ao mesmo tempo o agricultor que vai visitar, ele já consegue ver todo o portfólio nosso. Você consegue ter uma abrangência melhor, uma visita, talvez até um incremento de visitas no seu stand. Então é um pouco disso, assim, acho que tem muito a evoluir para a gente entender o quão efetivo está sendo um evento ou não, uma feira agrícola. E a ajuda das agências, elas são fundamentais para a gente conseguir entender. Sim, tá bom. Eu tô avançando em dados, inteligência artificial para promover soluções nesse caminho. O mercado é carente. Sim, muito. E o cliente também fica em dúvida, conseguir medir, e aquela briga do marketing com vendas. Levei, o stand estava legal, o marketing conseguiu fazer uma régua de comunicação bem feitinha, tivemos 1000 visitas. Só que não converteu. Aí a culpa é de quem? Tem que estar muito alinhado marketing e vendas, pro time estar capacitado, estar preparado para vender, enfim, aí tem aquela avaliação interna de onde a gente tinha, onde a gente errou, onde está a melhoria. E assim, também é uma forma de você expor sua marca, né? Então eu falei ali, beleza, eu sou muito objetiva, conversão de vendas, mas você também é uma forma de você expor, de você gerar, né? Vai numa feira, tá exposta a sua marca, estar presente, então também tem os aspectos qualitativos, né? Que não é só o quanti que a gente comentou, mas tem aspectos qualitativos que também a gente precisa entender dentro desse nível de mensuração, né? Então, é um pouco do que eu acredito também. Legal, tá bom. Pensa, quem trabalha com evento aí vai pensando que dá para sair com solução. Você tá rodando alguma concorrência, algum projeto, já vai atrás dessas respostas. E, Karime, mudando aqui para estratégias, impacto, tudo mais que a gente pode falar. E até puxando o gancho nisso, como que você consegue alinhar marketing, vendas, estratégia, áreas que muitas vezes brigam entre si? Que tipo de trabalho você faz, como você conecta para estar todo mundo junto? Não, de novo, acho que são áreas, elas precisam estar muito bem alinhadas para que você consiga executar
uma ação comercial, enfim. Eu acho que você primeiro precisa ter uma estratégia muito bem clara. Eu acho que eu falei isso no começo, né? Uma visão, uma estratégia muito bem clara, muito bem definida, objetivos bem definidos. Se todo mundo, né, da empresa, se todo mundo tem ciência da visão de longo prazo, da estratégia que precisa ser executada, eu acho que as outras áreas ficam mais fáceis de você conseguir navegar. Então, acho que o primeiro ponto é estratégia bem definida e estratégia bem comunicada, porque não adianta nada também você ter uma visão lá e você não consegue traduzir isso para o seu RTV, certo? Essa resposta é forte. Hã? Essa resposta é forte. Estratégia bem definida, mas bem Bem comunicada. comunicado, porque às vezes você tá com a estratégia lá no board e o cara lá, o analista que aperta o botão para mandar o seu pedido para o agricultor não sabe da estratégia, então não sabe da importância que essa semente precisa chegar para que o agricultor possa plantar. Então, assim, você ter uma estratégia muito bem cascateada e comunicada vai fazer com que todos da empresa consigam executar da melhor forma possível o trabalho. Então, partindo desse princípio e dessa base que tá ok, tá bem comunicado, eu acho que fica mais fácil. E o time de marketing, ele é um time que vai fornecer, ele é um time estratégico, né, que vai te guiar também e te direcionar naquilo que você precisa para o time comercial executar. Então, como eu faço? Eu sempre procuro, como uma líder comercial, envolver todas as áreas da organização. Né, seja, a gente faz um kickoff de ano inicial, mensal, a gente tem as reuniões para que a gente possa criar rotinas de acompanhamento de como que está cada iniciativa de cada área, de alguma forma também como é que a gente faz as metas compartilhadas, né, então todo mundo tem um entendimento da meta de cada área para que você possa ter esse senso comum. Mas não é só a área de marketing, comercial e estratégia, tem que ter agronomia junto, o time técnico, né, tem que ter o time de supply e de produção também alinhados, os nossos cientistas, que a gente chama que é os criadores desses produtos. Acho que todo mundo... Toda a cadeia. Toda a cadeia. Então, para que no final do dia a gente consiga atender da melhor forma o nosso cliente. Acho que esse é o objetivo de todo mundo. Legal. E nesse controle não, vou falar em gestão, de iniciativas. Vocês usam algum método, tipo OKRs, alguma coisa? Por OKR? OKR. A gente tem a estratégia, né? Estabeleceu os 4 pilares, né? Os 4, 5 pilares. Para cada um desses pilares a gente tem os OKRs. Então as áreas têm os OKRs, que é os Objectives Key Results. E aí a gente faz o cascateamento desde a liderança até o último layer, né, o layer para que a gente possa ter todo mundo com essas metas alinhadas. Acho que cada área vai ter sua meta, mas o macro ele é muito parecido, né? No final do dia é tudo muito parecido, tem que estar conectado para a gente conseguir até mensurar isso no... Nossa, imagino como é fazer gestão por OKRs numa empresa desse tamanho, deve ser bem interessante. E aí as áreas, né, cada um tem uma forma de fazer o acompanhamento, mas mensalmente a gente faz esses cheques para entender se a gente está no caminho ou não, se a gente vai atingir ou não, né, ó, aqui estamos muito fora. Tem um gap de meta. Aqui não vai dar, mas vamos ver até onde vai dar. Então, a gente tem a Syngenta tem muito forte essa disciplina, e na nossa área comercial a gente também, porque no final tem uma questão muito numérica, mas você também tem outras metas qualitativas, né, uma parte muito forte de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, né, o plano de desenvolvimento de cada indivíduo, como é que a gente ajuda também, né, o plano de sucessão, né, eu vou sair da minha cadeira, quem que vai assumir agora? Quem que está pronto. Então, a gente também faz um mapeamento dos talentos. Então, tem discussões aí 2 vezes por ano de quem são os talentos que têm o potencial para assumir uma gerência comercial, uma gerência de marketing, uma diretoria, enfim. Então, tem essas discussões de pessoas muito, muito fortes na Syngenta, que isso é muito legal também. Que bom. Fico feliz de escutar isso. E aí tem a minha curiosidade de OKRs. Vocês olham mensalmente, claro, para ir dando os checks. E aí vocês fazem por quarter, ou é o ano? A gente define o ano e vai batendo todo mês. É o ano. É o ano. As metas são por ano. Mas, por exemplo, né, a avaliação ela é anual.
mas a gente tem as metas de quarter, né? Então, tem algumas metas que a gente mede por quarter, mas a avaliação, ela é no final do ano, e eu acho que acredito que todas as empresas do agro, ela é assim, até por uma questão, enfim, você tem o bônus depois, que tem a avaliação, ela remete no bônus, então tem toda essa dinâmica aí, mas é anual, é feito de forma anual. Muito bom. Eu vou fazer não um disclaimer aqui, mas tentar facilitar, porque provavelmente tem pessoas que estão com empresas pequenas ou em negócios menores e na hora que olha para OKR ou OKRs, acha confuso. Então, uma coisa que eu fiz aqui na agência, e eu falo sempre, gente, OKR é empilhamento de tarefa. Ah, porque tem um método, claro, mas eu vejo que é um empilhamento de tarefa. Claro, tem os objetivos, os KRs são tarefas, e aí tem tarefa empilhada para atingir tarefa. Perfeito. Então, assim, talvez se a gente fosse definir estratégia tática operacional, então tem um monte de tarefinha que eu tenho que fazer para atingir um resultado, que é a KR, que me faz atingir o objetivo. É isso aí. Então eu vejo que é um empilhamento de tarefas. E é mais simples do que a gente imagina, assim. Exato. No final do dia são as metas, e a gente só chama do OKR, que é uma maneira que você falou, de organizar essas tarefas. Mas é muito simples. As metas do ano que você precisa ali entregar para atingir o seu objetivo principal. É isso. E acompanhando, acho que, de novo, você ter um tracking de acompanhamento vai fazer com que você realmente entenda se você talvez ou mensurou errado essa meta, né? Tipo, dimensionou errado, na verdade, né? Se foi muito otimista ou muito pessimista, então vai até te calibrando para entender o quão fair você foi ali na hora de estar colocando essa meta, né? Não pode ser tão difícil a ponto de não conseguir atingir, não pode ser tão fácil para eu atingir rápido, né? Isso. Muito bom. E eu sei que você é uma pessoa focada em dados, entende bastante sobre isso. Como que você equilibra os dados com a sensibilidade de mercado para criar as iniciativas de venda, as iniciativas de relacionamento? Eu acho que todo negócio, Rodrigo, e aí não é só o agro, acho que é de forma geral, você precisa estar no campo de batalha, digamos assim, né? Você, com a sua agência, você precisa estar também visitando outras feiras, fazendo relacionamento, conhecendo o cliente. Do nosso lado, estando no campo junto com o agricultor, conhecendo, ouvindo, que vai ajudar a suportar você tomar a melhor decisão através dos dados. Eu acho que o dado nu e cru, ele é bom, né? É importante ter. Mas se você não tem a sensibilidade, né, a sensibilidade do mercado, e você só vai criar essa sensibilidade estando no campo. E o dado, ele vai te trazer essa velocidade para você tomar essa decisão baseada na sua percepção, baseada na sua visita em loco, né? Então, o dado, eu sou uma pessoa, né, que você comentou exatamente, eu gosto muito de ser uma pessoa com data-driven, digamos assim, mas ao mesmo tempo também, esse foco no resultado, ele vem porque a gente precisa estar no campo para ter essa sensibilidade. Então, acho que é uma combinação de dados com essa sensibilidade, digamos, do campo de batalha, independente do negócio. Eu acho que é importante você estar e ouvindo, escutando o cliente, tendo essa sensibilidade e fazendo esse cruzamento para você tomar as melhores decisões. Eu acho que é um pouco disso. Aí a gente consegue misturar um pouco do feeling, Isso, né, com percepções de campo e cruzar com dados para tomar essas decisões. Porque é difícil você tomar uma decisão sentado no escritório, né? Vamos lá na Faria Lima, lá, os exemplos, com né? um dashboard enorme. 300 dashboard e você não saber, não ouvir o cliente, né? Então, a gente fala, humildade para escutar, ouvir e tomar a melhor decisão possível, logicamente pautado em dados é algo importante. E muitas vezes vamos falar assim, talvez o gerente para cima, gerente, diretor, VP, C-level e os donos, né, os empresários, às vezes a gente cai nesse erro. Se trancar numa sala e só olhar número e desconecta do negócio, de repente começou a fazer uma série de, né, cagadas no negócio porque esqueceu de estar no dia a dia. Então isso é bem interessante, importante escutar. Independente do nível de presidente, né, você é o empresário, CEO,
tem que estar no campo, tem que estar junto, entendendo, conversando. É importante, todos, eu falo que na empresa também, até o analista que está lá apertando o botãozinho para mandar faturar, ele tem que conhecer o cliente dele para entender. Então é um pouco disso. Dados é importante, mas você ter essa sensibilidade do cliente, eu acho que ela te dá uma velocidade para você tomar a decisão. Acho que é isso. Concordo. Eu te trazer um exemplo também acho que semana passada, olha que legal. Eu peguei um Uber, que tava, não sei se estava indo para o aeroporto, pra alguma coisa assim, e aí eu puxei um papo com a motorista, era uma mulher. E aí a gente começou a conversar, ela falou, eu perguntei do carro, era um BYD, eu falei, e aí, tá gostando e tal, o que você acha do elétrico? Aí ela explicou, falou, acabei de pegar. Só que aí ela falou, mas eu tenho uma frota de carros alugados para Uber. Eu falei, conta mais. Ela falou, eu tenho 60 Kwid alugados, mais 10, 20, não sei, não lembro o modelo, e mais 2, 3 desse daqui. Eu falei, caramba, né? Aí eu pergunto, mas o que você tá dirigindo? Eu, todo dia ou toda semana eu tento fazer um horário bem cedinho, das 6 às 8, e depois do almoço, 1, 2 horinhas, porque eu preciso saber o que o meu motorista tá fazendo. Eu preciso saber como que o Uber funciona, se tá cobrando direito, porque às vezes eu recebo reclamações, lamentações. Mas o aplicativo não tá pagando tão bem. Mas tá difícil a corrida. Mas eu tô aqui vendo se tá funcionando ou não. É isso aí. Isso eu achei muito legal. É isso. Você tá no chão de fábrica, é exatamente esse exemplo, é no chão de fábrica junto para realmente entender as dores e as oportunidades. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue alavancar. Na minha visão, não tem muito segredo, é isso. É um bom exemplo. Um bom exemplo, né? Eu falei, caramba, né, olha que aprendizado, e muita gente não tá fazendo isso. E falando em aprendizado, teve algum momento, alguma situação com um cliente que te marcou? Pode ter sido uma visita, uma conversa, uma treta, alguma coisa que aconteceu que ainda influencia o jeito que você decide e olha para esses clientes? Acho que desses 15 anos, Rodrigo, acho que eu sou uma pessoa que tive aí metade da minha carreira em marketing, metade em comercial. Então eu lidei muito com o cliente, né, o tempo todo, né, diretamente. E aí eu falo que eu tive muitos aprendizados, né, para começar lá no começo, indo lá atrás, como vendedora, né, de realmente nunca tinha visto o meu produto, fui vender e sem ver não conhecia o que era um pé de milho. E ao longo disso, os aprendizados eles são constantes, assim, eu não tenho um marcante, mas a cada interação que eu tenho, a cada reunião que eu tenho, é uma forma diferente da gente sair, né? E aí, seja pro bem ou seja por mal, poxa. E eu tento fazer um pouco dessas reflexões, onde eu poderia ter sido melhor nessa interação ou nessa reunião, o que foi bom, o que não foi legal, isso me ajuda, eu tenho uma forma de, antes era um caderno, agora uma forma de anotar até para depois entender onde eu posso melhorar, né? Então, a cada interação que eu tenho, seja com os clientes, seja com as pessoas, acho que aqui não foi legal, ou aqui foi, ter esse autoconhecimento, essa autopercepção, me ajuda, faz parte do meu processo de evolução, e aí é uma forma que eu encontro de fazer. Então, cada um tem uma forma, né? Vou entrar numa reunião, por exemplo, às vezes eu não tô bem, eu fico mais na minha, para não trazer nenhum comentário talvez desnecessário ali. Então, mas isso eu fui aprendendo ao longo, né, com os feedbacks ao longo da minha carreira, com muita mentoria, com muito autoconhecimento e também com os aprendizados ao longo nas interações que eu tive com as pessoas. Então, é uma jornada constante de evolução, né, na minha visão. Pô, um processo de melhoria contínua. É isso. E autopercepção. Mas você tem que estar disposto para isso, né? Não adianta... Eu falo que receber o feedback às vezes dói, é ruim, mas a pessoa que vai te dar o feedback, eu falo que o feedback ele é um ato de amor. Você só vai dar para quem que você quer realmente que a pessoa evolua. Se você não quer que essa pessoa evolua... Para que eu vou passar? Para quê, né? Então, e ao longo desses meus 15 anos de carreira, muito feedback, muita mentoria, coaching, autoconhecimento, para que possa me ajudar também a ser uma pessoa melhor, uma líder melhor,
com as pessoas com quem eu vou estar liderando. Eu acho que é um pouco disso. Muito bom. O feedback, tem muita gente que não gosta, né? E Sim, ele é evita, fundamental, evita de passar. Eu falo bastante aqui há muitos anos. Se você não tá passando um feedback, você tá privando a pessoa de saber aquilo. E de melhorar, né? E de melhorar. É. E do outro lado, é saber. Mas às vezes o feedback não vem legal. Às vezes a pessoa não tá tão bem. É claro que a gente tem a responsabilidade de passar da melhor maneira possível, mas às vezes não vem. Uhum. E aí a gente tem que estar preparado também para filtrar aquilo. Tá, o que de bom eu posso extrair disso, mesmo que talvez foi um pouco grosso, ou o tom não estava tão legal, então absorver o que dá e o que não dá, eu conseguir limpar, isso é difícil, porque eu também, é sobre mim, Exato. e ao mesmo tempo eu também saber, ou eu ter espaço, que aí é mais difícil, para questionar. O feedback tem que ser mão dupla, muitas vezes ele não é mão dupla, isso é importante. Tá. Você fala, tipo, vamos até pra... Às vezes é o questionar o seu feedback, esse é um espaço legal. Então você me trouxe um feedback, mas isso, Karime, eu acho que não faz muito sentido, por causa disso, aí vira um diálogo. Tá. Eu tenho um pouco, talvez eu tenha um pouco de, não sei se, não é a palavra discordo, mas... Ressalvas. Porque eu acho que o feedback em si, você questionar, talvez numa linha mais assim, deixa eu entender um pouco melhor, me traz exemplos. Mas eu acho que o discordar é tipo, você dá um feedback, eu vou discordar do seu feedback. Então, eu assim, acho, você é nessa linha? Eu tô nessa linha. É uma linha mais nova. Mas eu acho que sim, que tem que buscar entender, mas por que você tá me trazendo isso? Me traz um exemplo. Eu nessa linha do questionamento, porque essa pessoa vai te trazer o feedback, é a percepção dela. Então, a percepção dela só diz pra ela. Então, assim... Mas é interessante pensar. Isso aí. Porque muita gente não tem um contexto da outra pessoa. Exatamente. E aí, por isso que é legal dar um pouco de espaço para outra pessoa, talvez te questionar. Talvez falar, não concordo, vamos falar mais sobre. Aí a conversa muda. Aí você vai para as conversas difíceis. Aí tem todo um ritual de conversas difíceis a seguir. É interessante pensar assim. É interessante. Muito bom. E falando em risco. Então a gente falou estamos falando um pouquinho de carreira. Eu quero perguntar um pouco de liderança. Qual foi o maior risco que você já tomou na sua carreira? E que valeu a pena? Para mim foi quando eu decidi, eu já tava aí, foi pós-pandemia, eu sou mãe do Antônio, o Antônio tem 5 anos hoje, mas essa decisão foi em 2021, sem sombra de dúvidas, eu acho que foi um risco tanto na carreira quanto na relação pessoal, porque o meu filho estava com 1 aninho de idade, 1 ano e 2 meses, e eu recebi uma proposta para assumir uma gerência comercial no sul do Brasil. E fazia sentido naquele momento com a minha carreira, por aquilo que eu estava projetando. Eu queria ser líder de líder no futuro, e para eu ser líder de líder no futuro, eu precisava passar por uma liderança onde eu pudesse liderar colaboradores ali individuais, né? Então, o Antônio estava com 1 ano e 2 meses, talvez, ali, eu recebi essa proposta. E você ser um gerente comercial, você precisa 70%, 80% do seu tempo você tá no campo. Rua, né? Como é que eu olhei mãe recém, né, maternidade... Conflito, né? Tentando equilibrar a maternidade com o trabalho, que no final do dia você é a mesma pessoa ali, né, enfim... então foi uma decisão, mas foi uma decisão conjunta com meu marido, que eu acho que, né, de novo, acho que hoje eu estou onde eu estou, porque eu tenho uma pessoa, um super marido, um super pai que tá do meu lado, me apoiando dentro das minhas decisões, e ele foi o grande incentivador. Não, vamos, a gente mudou pra Chapecó. Vamos pra cima. Vamos, se é o que você quer, vamos junto, e aí nós mudamos. Então foi uma situação desafiadora na carreira, mas também no lado pessoal de como que eu... Super risco. De como eu poderia tá bem para performar como regional, né? E ao mesmo tempo também
como é que eu equilibro o meu lado pessoal, né? O meu filho com 1 aninho de idade também, talvez vai ter a mãe um pouco mais ausente ali no começo, mas que de alguma forma você tenha uma rede de apoio para suportar. Então, e eu falo porque para mim, depois disso, eu me tornei uma líder muito melhor, no sentido de ter essa visão, né, de liderar pessoas de níveis de maturidade diferente. Eu tinha 10 representantes que um era da idade do meu pai, o outro era da idade do meu irmão. Então, assim, níveis de maturidade diferente, de senioridade diferente, você poder liderar de uma maneira remota, né, 10, 11 pessoas no campo ali em diferentes cidades, estados. Eu fazia o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas essa complexidade também da maternidade ali, de primeira viagem. Então, foi desafiador, mas no final do dia eu falo que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, né? Por ter mudado, conheci pessoas incríveis em Chapecó, então foi muito bom. Que legal. Eu gosto do Sul. Eu acho interessante. O povo é legal. Tem gente que fala que o povo é meio fechadão, mas eu gosto. Não, eu fui super bem recebida. Fiz grandes amigas que até hoje eu converso e tenho contato. Mas é um super... a gente fala em riscos... riscos de carreira. Tomei uma decisão ali que me movimentou para tal lugar, mas o risco pessoal, né? E poderia ter dado errado, o casamento poderia ter desandado, o filhinho poderia ter sentido muito isso, e a gente poderia estar em outro tipo de conversa, né? Então eu considero um baita risco também. E assim, Rodrigo, tem que ter uma combinação muito grande no final do dia você sou a Karime, mas eu tenho minha família. Então tem que ser um combinado, não adianta só eu querer, né? Os acordos muito bem feitos. Tem que ser os acordos muito bem definidos, aqui talvez eu vou entregar um pouco menos, né? Como mãe, como esposa. Tá tudo bem por você. Você consegue me cobrir aqui, mas aí chega agora no momento também que o meu marido, por exemplo, ele é empresário. Ele também, o ano passado, ele teve, né, uma escala de trabalho muito grande, porque ia abrir, enfim, uma nova loja lá que ele tem e tal, e aí fez o acordo. Como é que eu compenso isso também em casa, né? Então, esses acordos têm que ser muito bem estruturados e definidos para que a gente possa ter essa harmonia no final do dia. Esse é o segredo, né? Você também imagina que também tem esses esse ano foi um acordo com a minha esposa que foi, eu vou sair mais. Porque os últimos anos eu tava controlando um pouco mais a saída para cliente, para mentoria, para viagens, para estar mais em São Paulo. Esse ano a gente concordou que eu ia estar mais para rua. Sim. Mas o acordo, ele também... tem muita gente que se fixa tanto no acordo que não consegue desfazer. Então, o caso de ontem, eu fiquei desde terça fora, a gente foi para um evento nosso, acompanhar, palestrei, enfim, tava com um relacionamento muito legal com esse cliente. E de quinta para sexta, eu iria para São Paulo visitar a CCXP, a Comic Con, feira gigantesca, tô com algumas relações legais lá dentro, mas aí minha esposa mandou mensagem, e ela tá grávida. Ai, que legal. Então, a gente tem um filhinho de 2,5, tá agora, vai dar 12 semanas. Nossa, legal. Ela mandou uma mensagem. Eu sei que é importante você ir, mas eu acordei meio cansado, já tô esses dias aqui. Mudou os planos. Você não quer voltar? Mas não foi volta. Ela falou, eu sei que é importante. Se for muito importante, pode ir, mas saiba que eu... Aí eu voltei. É isso aí, no final do dia. Tem que saber refazer. Balancear e eu falo que um pouco não sei se é erros ou não, mas a gente talvez no começo ali na ansiedade, né, da carreira, de trabalhar e workaholic, mas no final do dia a família tem que ser em primeiro plano, em primeiro lugar, porque é para onde você volta, é sua base, é a forma de você se reenergizar. Sim. Eu sou muito nesse vínculo, eu tenho vínculos como base, né? Então, assim, se eu tenho que estar num ambiente de trabalho com as pessoas que eu confio, que eu gosto, e a minha família é uma forma também de eu me reenergizar para eu conseguir de alguma forma voltar bem, né? Então é um pouco disso, família em primeiro lugar. Mas para tomar essa decisão difícil, não é? Assim, nossa, e que oportunidades eu vou perder? Mas e o que eu vou perder se eu não voltar? Então, E você vai ter essa exposição, todo ano tem, né? Então, assim, acho que... Todo ano tem, sim. Então, tem coisas que
tá, dá pra gente ajustar. Então isso é importante, muito importante. E aí você falou que a maternidade, essa mudança também lá pro sul, assumir essa cadeira ali de gerência foi importante para sua liderança. Teve algum momento que você precisou mudar seu estilo de liderança? Porque ser líder de analistas, times é uma coisa, líder de líder é outra. Perfeito. E líder de líder, agora numa diretoria você é líder de gerências, é outra pegada. O que mudou? A gente evolui. E aí, você trouxe exatamente o pipeline de liderança, né? Que é um pouquinho do Rancharan, que é você ter essa, né? Você é um contribuidor individual, passa a ser, né, gerente, depois líder de líder. E todas essas escalinhas, ela te gera uma evolução que você precisa adaptar. Eu acho que a essência do seu estilo de liderança é muito difícil você perder, porque a essência é sua. Mas você precisa, de alguma forma, moldar para os ambientes que você está, né? Então, o ambiente e também a liderança situacional. Então, eu vou pegar o exemplo lá do Sul, né? A liderança situacional, mas ao mesmo tempo também cultural. Então, liderar, né, RTVs gaúchos, catarinenses, é um perfil totalmente diferente. Eu sou mineira, né? Moro em São Paulo, então assim... Bem diferente. Te exige também você ter essa leitura de ambiente, de pessoas, de cultura, de como que você gera essa conexão para você, né, conseguir de alguma forma orientar e você extrair o melhor de cada um. Então, talvez para você, o que é bom para você é o reconhecimento. O outro não, o outro o cara é salário, ele quer ganhar, o outro... E vamos aprofundar. E o reconhecimento, tem gente que prefere público ou individual. Você precisa também ter esse entendimento. Então, a liderança, acho que mudar a liderança, mudar a minha forma de liderar, não, mas evoluir numa maneira que você entenda a particularidade de cada indivíduo para você realmente ter uma liderança, né, mais situacional e também de acordo com cada um. Acho que isso só vai fazer conhecendo, estando junto com a turma, visitando, rodando, tendo as conversas mensais de desenvolvimento. É um pouco da minha pauta aí também. Eu acho que 60, 70% do meu tempo é dedicado a ter esse entendimento do time, saber se as pessoas estão bem, estão felizes, é um pouco disso. Quanto mais a gente sobe, mais a gente tem que entender sobre pessoas. No final, Tem jeito. é isso aí. Porque os negócios acontecem, né, através de pessoas. Exato. Então, e elas precisam estar bem para performar no seu melhor. Então, e para performar no seu melhor, trabalhando com gente que você confia, com gente que tá fazendo o que gosta, buscando dar o melhor. É um pouco disso. Legal, muito bom. E o que o campo te ensinou sobre pessoas que nenhuma sala de aula ou de reunião foi capaz de te ensinar? Forte essa. O que o campo me ensinou sobre pessoas, eu acho que é o que eu comentei. Você só cria uma relação com as pessoas, e é uma relação profunda, se você confia. E nenhuma sala de aula vai te ensinar sobre confiança, nenhum professor vai te ensinar sobre confiança. Não vai. A confiança, ela é uma criação de vínculo, né, de relacionamento. Então, eu iria um pouco nessa linha, assim. Eu acho que para você construir qualquer negócio, né, você como empresário, qualquer negócio, qualquer projeto, tem que partir do princípio que as pessoas que estão do seu lado, você confia. Né, para você gerar um time de alta performance hoje, para você ter um time de alta performance, o primeiro componente ali da base da pirâmide é a confiança. O time e as pessoas precisam confiar para que elas possam, de alguma forma, né, ter a autorresponsabilidade, poder gerar o conflito, né, a diversidade de ideias, pessoas pensando diferente, vai te trazer ideias diferentes, formas de ver os problemas de forma diferente. E isso vai gerar um time de alta performance. Então, acho que nenhuma sala de aula te fala sobre confiança, de como que você gera confiança. Então, estando no campo, junto com as pessoas, e isso vai trazer. Pergunta difícil agora também. Como você constrói confiança? Sendo primeiro, muito transparente. Eu sou uma pessoa extremamente transparente e objetiva. Quando eu tô bem, eu falo. Quando eu não gosto, eu também falo. Mas, lógico, tudo com uma forma.
ser vulnerável, reconhecer os erros e reconhecer e ter a humildade para né, perguntar se tá bem, se não tá legal, para pedir feedback. Falar não sei, errei. Isso. Então, para mim, é um pouco disso. Ser vulnerável, ser humilde, ter essa abertura para reconhecer que dá para melhorar. Então, acho que a partir do momento que você mostra vulnerável, você abre muitas portas para as pessoas conseguir de alguma forma também. Você quebra um pouco desse gelo, digamos assim, né? As pessoas sabem que você também é de carne e osso. Então, gerar confiança para mim é você ser humilde, ser vulnerável perante as pessoas para criar esse vínculo. Gera conexão, gera segurança psicológica. Exato. Parece que você leu o código de cultura aqui da Gens. A gente segue muito isso. Liderança situacional, espaço seguro, a questão de vulnerabilidade, que não é fácil falar sobre isso, não é fácil fazer. Não. Tem uma linha tênue também, então muito legal escutar isso. E o ponto que você trouxe do ambiente, né, de você ter segurança psicológica. Muitas das pesquisas, né, não aparecem, enfim, até as pesquisas de engajamento, de ambiente ambiente de como você avalia o ambiente que você trabalha. Às vezes tem muitas tipo, não consigo trazer minha opinião, ou eu trago minha opinião, a pessoa não aceita e tal. E você criar esse ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas possam compartilhar, né, um pouco as angústias, as dores, você também traz essa abertura para você, né, evoluir, ser melhor. Então, para mim, assim, também não tem outro caminho a você ser vulnerável, humilde, para criar esse ambiente de segurança psicológica onde as pessoas de fato vão poder expressar o melhor e buscar a melhor performance, sabe? Sim. Tem não sei se você já leu o livro, tem a Organização Sem Medo. Eu já li. E tem os 4 estágios da segurança psicológica. Esse ainda não, o primeiro sim. Legal ele também. E nesse segundo livro, que é outro autor, ele fala sobre reduzir o atrito social. Isso é segurança psicológica. E aumentar o atrito intelectual. É um complemento do que a Amy escreveu. É bem interessante, você vai gostar. Boa. Legal. Vale a pena. Que legal. Pô, agora eu queria entrar nesse assunto, ficar mais uma hora falando sobre isso. Eu também gosto. E aí, pergunta pessoal aqui, vai. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre você e que poucas percebem ou sabem? A gente tá falando de vulnerabilidade aqui? Eu sou uma pessoa que gera... Na verdade, vamos lá, deixa eu tentar... Às vezes, enfim, a entonação da voz minha, né, um pouco mais firme, né, minha cara às vezes, né, mais fechada e tal. Eu tenho talvez uma... Eu passo por isso, né? No final do dia somos todos iguais, acho que de carne e osso, sentimento, né, então... Eu acho que é um pouco, talvez a imagem, ela não vende tanto o interior do que eu sou, talvez. Então, as pessoas falam que quando me conhecem pela primeira vez, acham que eu sou muito séria, muito brava. Mais durona. Mas eu falo que, né, eu acho que as decisões ali muito pautadas né, tem uma racional, mas também eu sou uma pessoa muito emocional. Então, as emoções falam mais fortes, assim, em alguns momentos. Então, acho que é um pouco disso, assim. Legal. Tenho racional, mas eu sou muito mais emocional do que racional. Te entendo. Acredito que eu faço a mesma coisa. E para fechar aqui a nossa conversa, voltando ali pros eventos, qual foi o evento que mais te marcou e por quê? Pode ser até um aniversário, não precisa ser um evento, uma feira, alguma coisa do agro. Alguma coisa então, que te marcou. eu ia trazer do agro, mas eu não vou trazer, não. Então eu vou falar de um pessoal mas que não exatamente não participei. Meu marido faz triatlo, ele faz Ironman. Legal. E a gente estava agora em Aracaju, onde ele foi fazer a prova. Então, esses eventos de esporte... eu amo estar, porque o clima é um clima totalmente, todo mundo tá por você, então tinha várias pessoas ali na prova, né, o pessoal de bike e depois, né, pega pra correr, e ali você não tem, ali realmente é uma diversidade, você não tem diferenciação, tá todo mundo ali no mesmo propósito de cumprir a prova, independente do tempo de chegada,
quem vai chegar primeiro, porque não tem isso, né? Você tem ali o seu compromisso de você Com você realizar, né? A natação, a bike e a corrida no tempo que você, né, achar. E o evento em si, ele é legal, por isso que me marca esses eventos, é porque todo mundo ali, tipo, gente que eu nem conheço, vamos lá, vai conseguir. Todo mundo torcendo para que as pessoas se performem no seu melhor. Então, é um clima gostoso, dá até vontade de fazer triatlo, mas não. Tem que acompanhar mais. Não, eu só vou na corrida. Mas é um ambiente onde esses eventos, de fato, né, tem as agências que investem, mas ela investe realmente no atleta ali, né? Então, para você ter a melhor experiência também da prova, de poder curtir, no ser um negócio dolorido, porque o meio Iron, ele é dolorido fisicamente. Mas de como que você aproveita isso também, essa jornada e explora a saúde aí também, em primeiro lugar, né? Interessante. Eu ia falar do agro, mas eu vou falar de vamos falar de triatlo. Eu ainda quero ir para esse caminho, mas daqui a pouco precisa de muita disciplina, né? E é interessante pensar isso, porque é um esporte individual, mas que tem um senso de comunidade gigantesco. Não, gigantesco. E o senso de comunidade é muito grande. Assim, muitas pessoas na rua torcendo, gente que você nunca viu torcendo por você. Vai, vamos, bate a mão e vai. E também eu acho que, de novo, esse esporte exige um nível de disciplina gigantesco, né? Disciplina de execução, assim, no 12. Então, rotina de treino, né? Porque a prova em si... O treino é sono, alimentação, é tudo, né? É tudo isso. Eu não sou mais expert para falar, mas eu posso falar que eu vivenciei do lado, né? Então, eu sei como que é difícil você chegar nessa alta performance como atleta, tem várias coisas que você precisa abdicar. Então, foi um evento que celebrou aí, eu acho que quem tá lá, quem faz, eu acho que é o grande auge, assim, de um triatleta, né? Você participar de um meio Iron e um Ironman, como um evento para celebrar um pouco essa questão. Muito interessante. Karime, muito obrigado. Foi prazer te receber. Fiquei muito feliz de ter essa conversa. Queria explorar mais aqui a parte de gestão, mas a gente marca outro. E foi incrível ouvir aí tudo que você entende por marca, vendas, marketing, pessoas e o olhar do agro. Eu gosto bastante de sempre estar aqui com a galera do agro. E queria deixar um espaço para você compartilhar suas redes, se você quiser que o pessoal te encontre. É LinkedIn, é Instagram, da Syngenta, da Golden. O que você fala aí pra turma poder te achar? Não, eu primeiro também queria te agradecer pela oportunidade, Rodrigo. Acho que, de novo, te conhecer foi bacana demais e poder entender um pouco da empresa, da sua empresa, né, das suas entregas e, de novo, acho que tem um potencial gigante. Te parabenizar por isso, parabenizar por esse podcast, onde você traz pessoas para poder também um bate-papo descontraído, mas ao mesmo tempo também com muito conteúdo. Hoje em dia, conteúdo de qualidade a gente precisa e aqui é uma forma da gente trazer, então te agradecer por essa oportunidade. Eu não sou muito das redes sociais do Instagram, tá? Mas eu tô no perfil fechado ali, gente. Me procura no LinkedIn. No LinkedIn, né? Karime Nahasa, estou por lá. Mas te agradecer por essa oportunidade de trazer um pouquinho da minha visão, dos meus desafios e mostrar um pouco da forma como eu lidero junto ao meu time. Obrigado. Que bom, muito bom. E depois a gente compartilhar com todo mundo lá da empresa e falar, gente, é isso aí. Escuta ali um pouquinho mais sobre o que eu faço, o que eu acredito, isso é muito legal. E deixar aqui as nossas redes, o @comovocêmarca, que é aqui do nosso podcast, o meu @rovitor, que eu falo mais sobre eventos, para o mercado de eventos para donos de agências, que logo agora está saindo o programa de educação empresarial, ali janeiro, fevereiro já vai estar no ar, então fica ligado, a gente vai passar tudo isso para vocês. E o da agência, @fito.ag, que a gente mostra ali os nossos eventos, os bastidores, tudo que a gente vem fazendo no mercado brasileiro e exterior. E é isso, gente. Obrigado. Não deixando passar. Compartilha, segue aqui os nossos perfis, seja YouTube, Spotify ou outra plataforma. Manda pra galera escutar esse episódio que tá muito rico, tem muita coisa que você não vai ver no MBA, não vai ver numa pós-graduação, vai ver aqui nesse conteúdo. Então, peço essa ajuda para a gente continuar trazendo pessoas inteligentes, relevantes, com conteúdos importantes e continuar nosso podcast aqui em crescimento.
E obrigado, até a próxima e até o próximo episódio.